clientes pedindo que tenha autoatendimento. Então, o que foi verificado, né? Que o autoatendimento ele está impulsionando as vendas. Então, quais são as demandas, né? Continuando na pesquisa que foi feita, 59% dos clientes eles querem ter essa conveniência do autoatendimento. 52 eles esperam um autoatendimento instantâneo, porque muitas vezes o vendedor está ocupado, não tem quantidade de vendedores suficientes para atender todo mundo que está ali no comércio. Então, você tendo um autoatendimento também é um recurso a mais que você tem para você oferecer um nível de conforto melhor para o seu cliente final. E ele acaba elevando a experiência do cliente, que é um diferencial que hoje as empresas, né, que hoje o comércio precisa ter. Ele começa a automatizar também algumas tarefas e começa a reduzir custo com o autoatendimento. E aí você começa a encontrar novas ferramentas, novas formas de você vender mais e, inclusive, fazer vendas cruzadas dentro do seu comércio. Então, o que que a gente tem no autoatendimento? Ele é um meio realmente mais rápido para atender o cliente. Você não precisa ficar conversando com alguém para decidir aquilo que você quer. No autoatendimento, você faz tudo aquilo que você precisa. E as empresas hoje que lideram essa implantação de autoatendimento, eles veem que houve uma redução de 79% dos custos de serviço. Eles verificaram também que o cliente acaba ficando mais leal àquela empresa. E o autoatendimento ele tem uma eficiência já garantida dentro das lojas. E acaba também melhorando a reputação da marca daquele empreendimento. Então, eles verificaram que utilizando o autoatendimento, eles tiveram todos esses ganhos de mercado. E o autoatendimento, ele realmente ele acaba facilitando a nossa vida, porque você tem praticamente tudo que você precisa numa tela e você consegue fazer tudo mais rápido. E nem todos os autoatendimentos são iguais. Então você precisa de um autoatendimento que ele seja apelativo para os seus clientes, fácil de usar, independente do tipo de tecnologia que o usuário final utiliza hoje. Ele tem que ser flexível também, ele tem que atender a todas as necessidades de um autoatendimento para que o cliente tenha uma praticidade em realizar aquilo que ele precisa. E tem que ser um equipamento que realmente seja voltado para aplicações empresariais, onde você vai ter ferramentas de gerenciamento de classe empresarial que facilita muito a gestão dos seus dispositivos. E ele também tem que ser durável e confiável para poder suportar o trabalho do dia a dia, ou seja, ele tem que suportar tudo aquilo que é feito nele durante um dia inteiro. Ele não pode quebrar, ele não pode deixar você na mão. E é por isso que a Zebra vem trazendo esses quiosques que são o KC50, onde ele apresenta um design bem atrativo, bem slim, ele é bem intuitivo, ou seja, ele é para qualquer tipo de nível de conforto de tecnologia que o cliente final tenha, e ele é fácil de montar também. Então ele tem uma flexibilidade onde você pode também estar tendo duas telas para melhorar o atendimento, se precisar. Você consegue praticamente montar em qualquer tipo de superfície. A alimentação dele pode ser através de fonte de alimentação ou POE, que é aquele Power over Ethernet, ou seja, alimentação que vem direto do cabo de rede. Você consegue utilizar também todas as ferramentas do Zebra GNA. Ele vem pronto para receber esse gerenciamento, esses aplicativos que a Zebra já oferece. O que você tem de comodidade nos coletores vai continuar nos KC50 e eles são altamente duráveis. Então, o display dele ele é testado para impactos e é totalmente selado contra poeira e água. Então, a Zebra pensou em tudo isso quando trouxe os quiosques
deles. Então aqui tem alguns exemplos de tipo de montagem, depois a gente vai falar um pouco melhor mais para frente, mas pode ver que tem diversos acessórios para você montar ele em diversos tipos de superfície. Então ele é um design bem rico e modular. Então quais são os recursos de hardware? Entrando um pouquinho mais agora na parte técnica. Então, o KC50, eu tenho ele na versão de 15 polegadas ou 22 polegadas. Como eu falei, ele tem um display eh, que é protegido contra quedas e tem vedação IP65, que é totalmente protegido contra poeira e jatos d'água. Então, ele é bem resistente. A gente já falou dos diversos tipos de montagem. O processador dele é um processador hoje de última geração, que pode chegar até o Android 16. Já vem com Wi-Fi 6E, que é um dos Wi-Fi melhores que a gente tem hoje no mercado. Ele possui conectores Z-Flex, que a Zebra chama, que é para você colocar periféricos, uma barra de luz, ou um leitor de código de barras, ou um terminal de pagamento. Então ele tem várias entradas USBs para isso. Ele suporta voz. Ele tem um assistente digital para autoatendimento, que você pode estar utilizando as APIs da Zebra para facilitar na hora de programar. Tem um leitor de código de barras, que é via USB, que é via o Z-Flex. Ele também tem aí a parte de pagamento, que eu posso estar conectando ele via USB também. Ele suporta pagamentos através do Apple Vase, do Google Smart Tap, aí do Power, que eu já falei, que é fonte de alimentação, ou POE, que é Power over Ethernet. Então você pode estar aí permitindo que seus clientes verifiquem ou insiram informações direto no display, porque o display ele é touch. Você pode ter um computador e uma segunda tela no mesmo pedestal. Por que que eu falo computador? Porque o computador é o KC50 que vai ter toda a parte de hardware ali, onde eu vou ter o processador, eu vou ter o sistema operacional, eu vou ter as conexões e posso ter uma segunda tela, um segundo display touch comandado pelo primeiro. Então ele fornece essa possibilidade e também utiliza-se apenas de um único cabo para conectar esse segundo display com o KC50. E aí eu consigo ter eh, duas telas disponíveis no meu KC50. Aqui é onde ficam as conexões do meu KC50. Então eu tenho uma conexão na parte superior, uma conexão na parte inferior e nas laterais, aonde eu posso estar utilizando do jeito que eu preciso na hora de montar o meu equipamento. Então eu posso ter em cima eu posso ter de repente um- uma iluminação aqui, né? Um LED iluminador para algum tipo de informação que eu precise do meu software. Aqui embaixo eu posso estar colocando um leitor de código de barras para facilitar a vida, ou, de repente ler um cupom ou ler o código de barras no autoatendimento. Nas laterais eu posso estar colocando qualquer outro dispositivo via USB também. Então ele facilita bem a nossa vida com vários tipos de conexões. Aqui é o design dele do suporte, que é um suporte bem flexível, então ele é bem modular. Eu posso estar adquirindo só a montagem do display. A montagem do display tem montagem apenas para um display ou para dois displays, como a gente viu na imagem anterior, que seria esse aqui, essa imagem do lado direito inferior, com dois displays. Eu posso ter ele com o pedestal completo, como é essa primeira imagem aqui. Existe uma opção também dessa caixa aqui do meio central, onde eu posso ter opção para saída com impressora. Então, eu posso ter uma impressorinha aqui eh, conectada ao equipamento já dentro do pedestal. Então, é bem fácil e bem modular o sistema de montagem do meu KC50. Ele tem outra coisa que é bem legal que eu achei, é essa parte do toque rápido para pagamento.
Então, como eu falei, ele aceita os principais tipos de pagamento, através do Apple Vaz ou do Google Smart Tap, e também no futuro vai ter um Zebra Pay, mas acho que acredito que seja mais para os Estados Unidos. Mas você consegue fazer muita coisa com ele. Então, se você tiver já uma carteira digital, você pode estar aproximando o celular, cartões de embarque, cartões de presente de fidelidade, cartões de identificação de saúde. Então, eu não preciso estar só com ele no comércio. Eu posso ter esse autoatendimento em várias verticais hoje que a gente atende. Você pode ter um software de gestão, que é um diferenciador da Zebra. Esse software, ele gerencia toda essa parte dos quiosques, então é uma ferramenta muito boa, onde você pode inclusive estar gerenciando os seus coletores, tablets da Zebra numa única ferramenta e também pode incorporar o KC50 nessa parte de gerenciamento. Ele aceita toda a parte do Zebra DNA, como eu falei, então isso é uma vantagem bem grande. Ele também é compatível com o MM de mercado. Então, se eu tiver um MM de mercado que está gerenciando meus coletores, minhas impressoras, eu posso colocar o KC50 também para ser gerenciado por esse MM. Então, é um negócio ali que ele veio realmente para ser compatível com tudo hoje que eu tenho de Zebra. A Zebra também tem um software de gerenciamento simplificado, que é o Zebra DNA Cloud. Isso aqui precisa de uma licença, mas é um softwarezinho que ele é poderoso, ele não é tão amplo que nem um MM de mercado, mas o básico dele ele já faz bastante coisa. Eu consigo fazer um controle remoto do equipamento, eu consigo fazer atualizações. Então ele tem vários conteúdos aí que eu posso estar utilizando e é um MM bem mais simples. E posso estar tendo um gerenciamento básico aí de conteúdo sem custo nenhum, que pode ser também pelo Zebra OEM Config, mas aí é um gerenciamento bem básico mesmo. Entrando na parte de ferramentas de software do Zebra DNA, a gente já comentou em vários tipos de treinamentos sobre essas ferramentas. Já fizemos também webinars falando só da ferramenta da Zebra, né, que é o Zebra DNA. E aí lá a gente tem o quê? O DataWedge, que é para captura de código de barras, onde eu posso fazer. Eu vou falar de algumas, não de todas, tá? Vou falar de algumas principais. Então, o DataWedge, eu consigo configurar ele para ler o código de barras do jeito que eu preciso. Eu tenho lá o StageNow, que é uma ferramenta onde eu posso estar configurando num único local e distribuindo para vários equipamentos. Então, eu não preciso configurar equipamento por equipamento. Eu faço uma única configuração StageNow e depois, através de alguns códigos de barras, dois, três códigos de barras, eu faço o equipamento ler e o equipamento se autoconfigura. Então, isso permite configurar vários equipamentos ao mesmo tempo muito mais rápido. Tem a parte também que é legal também, o Enterprise Home Screen. Ele é um softwarezinho que trava a tela do meu equipamento. Se eu não tiver desenvolvido nenhum software que trave a tela, que esse software não tem como fechar a tela do meu Android, eu posso estar instalando o Enterprise Home Screen. Com ele, eu coloco só o aplicativo que eu quero que seja visível. O resto ele não dá acesso nenhum, tá? Então tem várias outras ferramentas aí que a gente pode estar usando do Zebra DNA, que é tudo compatível com o nosso KC50. E como eu falei, ele é pronto para qualquer vertical que a gente tem hoje no mercado. Então eu vou dar uma visão geral para dar algumas sugestões de mercado que a gente pode estar atingindo com o nosso KC50, para a gente ter algumas noções, né, de onde é que eu posso apresentar esse equipamento. Então eu posso de repente estar vendo na parte do varejo, na parte de vestuário, onde eu melhoro a experiência do meu cliente, eu aumento os gastos que o cliente vai ter, porque eu começo a disponibilizar para eles. Por exemplo, eu vou comprar um tênis rosa, digamos assim. Então, vai lá é, uma menina, seleciona o tênis rosa, e na hora que ela seleciona aquela cor de tênis, eu posso, através do software que está no KC50, sugerir roupas que combinem com aquele tênis.
Ou seja, eu começo a fazer uma venda casada ali, eu começo a sugerir novas oportunidades de vendas e o cliente acaba interagindo melhor com o equipamento e, de repente, coisas que ele nem pensava que ele iria comprar, que ele estava pensando só num tênis, mas na hora que ele vê outras opções que combine com aquele produto, ele acaba experimentando também e muitas vezes levando junto. Além disso, eu tenho lá verificação de preços de itens, eu posso consultar estoque de outras cores, se for o caso. De repente, se for uma loja mais sofisticada, ele pode fazer um checkout assistido através do KC50. Pode estar lá, de repente, também dando oportunidades de você poder fazer um cadastro de cliente preferencial também dentro do meu KC50, e por diante. Temos alguma pergunta ou não? No momento ainda não, mas podem ir enviando aqui no chat. Você tá com o chat? Aí. Bom, vamos lá. Se aparecer A, ela, diga. a gente teve aqui uma do Alexandre. Ele perguntou se essas aplicações interativas são construídas em alguma plataforma low code da própria Zebra. A Zebra ela não tem uma plataforma low-code para você construir isso, mas ela disponibiliza todas as bibliotecas e APIs que você precisar para fazer a configuração para esse equipamento. Como esse equipamento Android, qualquer plataforma que você programe em Android, provavelmente você vai ter uma API ou um SDK, um MMDK para você poder fazer a programação em cima do equipamento, tá bom? Mais alguma? Só isso mesmo. Então tá, vamos lá. Eu posso estar utilizando ele de repente em lojas mais especializadas, onde só vende um tipo de produto. O cliente, com o autoatendimento, ele consegue de repente tomar decisões mais precisas. Eu posso selecionar vários tipos de equipamento, e fazer um comparativo lá na hora. Então, eu posso fazer uma exploração autoguiada dos produtos que tem naquele tipo de loja, busca de itens, vídeos sobre o produto, funcionalidade. Eu consigo ter uma interatividade muito maior quando eu tenho um quiosque de autoatendimento com o meu cliente final. E se não tiver também cliente ali utilizando, eu posso passar anúncios, eu posso vender espaços para os anunciantes. Então é a receita que está entrando para o meu cliente. Na mercearia também tem como estar utilizando os KC50, aonde eu vou estar lá disponibilizando um equipamento para ele fazer um autoatendimento, fazer pedidos através do quiosque, ou através do quiosque eu consigo fazer um gerenciamento de filas, inscrições de fidelidade, como eu já falei. Posso fazer se for uma mercearia grande, de repente, eu consigo fazer indicações de mapa. Ah, eu preciso de tal produto. Aí no mapinha do autoatendimento, ele te mostra em qual corredor que você precisa ir para buscar aquele tipo de produto que você quer. Até em supermercado, às vezes a gente se perde quando aqueles hipermercados que são gigantescos, você não sabe qual que é o corredor exato que você está precisando achar o produto, você digita lá o nome do produto, de repente, na planta ali do hipermercado ou dessa mercearia, ele já joga qual seria o corredor que você precisa ir para achar aquilo que você está procurando. Então você tem uma interatividade e uma velocidade maior nas suas compras. Gandolfo, o Alexandre também perguntou se as APIs da Zebra são disponibilizadas de forma gratuita. São disponibilizadas de forma gratuita, é só entrar no site de suporte da Zebra para o KC50, vai estar tudo lá gratuitamente, essas ferramentas, tá bom? Na parte de hospitalidade, também a gente pode ter lá os quiosques Ele perguntou se o CMS da Zebra é pago, correto? CMS. É, eu não reconheço essa abreviação de CMS.
Você consegue explicar melhor o Plataforma, que... sim, plataforma de gerenciamento de mídias, ele falou aqui. Ah, não, esse aí com certeza tem que pagar licença. Ele agradeceu aqui, obrigada, viu? Beleza, então vamos lá. Então, na parte de hospitalidade, se você tem lá um autoatendimento, você pode fazer check-in, você pode fazer check-out do hotel, você pode fazer reservas de serviços, reservas de restaurante. Então, é um mundo a ser explorado nesses microquiosques. Eu já estou vendo movimentação de alguns hotéis colocando realmente esses quiosques na entrada para agilizar o atendimento, porque tem muitos hotéis, às vezes, principalmente em temporadas ou quando tem algum tipo de evento, todo mundo chega ao mesmo tempo, fica aquelas filas enormes. Você tendo ali um autoatendimento check-in, check-out, reserva de repente de restaurante ou fazer algum tipo de pedido no restaurante através desses autoatendimentos está crescendo bem. Então é aí um nicho que a gente tem para explorar que eu acho bem legal. Na parte de aeroportos, viagens, a gente já vê algumas empresas já se mexendo com esse tipo de equipamento para você ter um autoatendimento de check-in, check-out, às vezes pesagem de bagagem, emissão de etiqueta de bagagem. Então são aplicações que a gente pode estar fazendo também dentro dos aeroportos, utilizando o KC50. Na área de saúde, também está crescendo essa parte aí de autoatendimento. Hoje a gente tem muito mais para emissão de senhas para você poder ser atendido. Mas se você conseguir ampliar essa gama de funcionalidade do equipamento, você pode fazer um check-in, você pode fazer um check-out no autoatendimento na área de saúde, você pode fazer algum tipo de solicitação, ou você já preenche todos os seus dados ali no microquiosque antes de ser atendido para agilizar o atendimento. Então, aquele tempo que você ficaria esperando numa cadeira para depois ser atendido, para depois a pessoa dar a entrada dos seus dados, esse tempo é bem elevado. Uma vez que você chegou, você já entrou lá com os seus dados, né? Você já vai ter a senha para atendimento. Na hora que você chega na pessoa que vai te atender, os seus dados já estão totalmente preenchidos. Então, isso aí melhora muito o atendimento. Agiliza bastante. O Ale, ele também perguntou, ele até falou aqui que está com muitas dúvidas, mas pode ir mandando, não tem problema não. Ele perguntou se na parte de integração com os adquirentes, a Prime ou a Zebra ajudam com a homologação dos hardwares. Os adquirentes, ele falou TEFs, CEFS. Se precisar de algum suporte nessa parte de integração, algumas dúvidas, a Zebra tem lá os engenheiros de pré-venda e a gente também pode estar tentando auxiliar nessa parte, tá? Que são as máquinas de cartão de crédito. Sim, só que assim, tem que ver, porque eu não sei muito bem como é que está agora, porque como eu não interajo muito com essas máquinas de cartão de crédito, eu sei que antigamente tinha que homologar essas maquininhas, nas operadoras de cartão e tudo mais. Hoje eu não sei se está com toda essa dificuldade, mas se continua desse jeito, aí realmente é direto com o pessoal lá das operadoras, aí não tem muito o que a gente fazer. O que a gente consegue fazer é ajudar na parte de comunicação entre o equipamento e as maquininhas, tá? Outra coisa que pode estar utilizando ele é para agilizar, de repente, numa gestão de lotes ali, entregas de encomendas, ou você vai levar alguma encomenda para despachar, você pode ter um microquiosque de autoatendimento para você melhorar tanto a retirada quanto o envio das encomendas. Isso aí ajuda bastante. Na manufatura também eu posso estar utilizando um KC50. Como eu falei, ele é robusto, ele suporta aí quedas, o display dele é protegido contra pancadas e arranhões, jato d'água, poeira, então eu consigo utilizar ele dentro de uma fábrica, de uma manufatura, onde eu posso, de repente, no display ter meu dashboard ali de produção,
ou algum tipo de sinalização que eu preciso em diversas áreas, e eu consigo estar colocando o equipamento para melhorar a produtividade e a sinalização digital que a manufatura precisa. Então você começa a ter uma eficiência muito maior nos processos. Os armazéns também, eu posso estar lá com o display otimizando com que os funcionários possam verificar como é que estão as operações em tempo real, qual é o ganho que eles estão tendo de produtividade, quais são as tarefas que estão sendo executadas, porque muita gente acaba trabalhando por produtividade e lá eles conseguem ter lá uma visibilidade maior de tudo o que está acontecendo e aí você facilita a vida deles em ter a informação em tempo real. Inclusive, podemos fazer até rotinas de check-ins de turno, visualização de status das operações, como é que elas estão em andamento. Isso aí acaba reduzindo alguns erros e aumentando a eficiência do trabalho no armazém. Inclusive, pode estar utilizando para sinalizações também. Na parte de serviços, eles também poderiam estar sendo utilizados. E temos ali também a parte do Zebra One Care, que a gente já falou em alguns treinamentos. Esse produto também é elegível para o Zebra One Care, onde eu consigo ter sempre o produto com disponibilidade, né? A gente sabe que o Zebra One Care, principalmente a versão Essential, é aquele que inclusive cobra mau uso. É igual o que a gente tem hoje para os coletores e impressoras. Nós temos. Ah, você ia já finalizar? Nós temos uma pergunta aqui sobre o Alexandre também. Ele perguntou se a gente vê hoje muita movimentação do mercado voltado para Windows. Ele perguntou se tem alguma previsão para o KC50 com o OS Windows. Por enquanto não tem versão para Windows, vai começar com Android mesmo, e por enquanto a Zebra não falou nada de Windows. Só Android mesmo. Ok. Temos mais algumas dúvidas? Até o momento não, mas podem ir enviando aqui. Eu acompanhei aqui também junto com vocês e eu tenho uma dúvida, que é qual o tempo médio para colocar esse equipamento em operação? Vai depender muito de como é que está o desenvolvimento do software. Se você já tem um software meio que pré-moldado para o nicho de mercado que você atende, não demora tanto tempo assim para implantar. Agora, se você for começar do zero, eu acho que no mínimo 6 meses, talvez. Porque você tem que ver as necessidades do cliente, tem que testar, verificar, fazer, dependendo se for um restaurante, se for um fast food, você tem que fazer a captação de imagem também. Eu acredito que em torno de 6 meses, mais ou menos. Mas é um chute. Alexandre, como eu já falei, esse equipamento ele ainda não tem Anatel. Então eu só estou mostrando o que está para vir. Então, como não tem Anatel, a gente não tem estoque. O que a gente tem, se precisar fazer algum teste, ver como é que o equipamento funciona, a gente tem no nosso showroom aqui em São Paulo, na Paulista, a gente tem dois equipamentos KC50. Então, se quiser marcar, passar um dia inteiro aqui olhando, testando, instalando software, vendo funcionalidades, a gente consegue fazer. Hoje é o que dá para fazer. Assim que tiver a Anatel, a gente anuncia para o mercado e aí a gente já vai ver essa parte de estoque. Isso mesmo, isso mesmo. E ele perguntou se tem alguma previsão de custo. Então, como eu não sou da área comercial, eu não consigo te passar isso. Eu acho que aí teria que ver com quem te atende comercialmente aqui na Prime, para ele poder te passar aí uma noção de valores. Isso aí. Achei muito legal a forma que você trouxe, Gandolfo, os segmentos que a gente pode trabalhar com o KC50, porque a gente sabe que o atendimento ele não é só uma tendência, então ele já está se tornando realidade aí, a gente vê muitos totens, muitas telas interativas.
E a gente consegue ver essa transformação no dia a dia, igual você citou com o hotel, então, se tem ali uma fila, uma única pessoa atendendo, por que não colocar esses quiosques interativos para poder atender as outras pessoas? Se tiverem mais alguma pergunta, podem ir mandando aqui. Queria também avisar, o Gandolfo ele falou do Zebra DNA e do OneCare, então a gente tem webinars no nosso YouTube sobre essas soluções, vocês podem acompanhar por lá. E também esse webinar vai estar lá para vocês acompanharem, nós vamos mandar também por e-mail para que vocês possam assistir novamente. Então, acho que é isso aí, pessoal. A gente já vai encerrando aqui, o nosso webinar. Espero que tenha acrescentado alguma coisa para vocês, e nos encontramos no próximo webinar, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal, muito obrigada. Tenham um bom dia.